Olá, tudo bem? Esta é a primeira edição do programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast, e esta é a primeira vez neste ano que nos vemos aqui também, nós e esta audiência que nos acompanha. Agradecemos de antemão e tomara que continuemos durante este ano que se inicia, este ano novo, com realização de nossos sonhos e projetos. Hoje, nós começamos o ano aqui também com um dia muito especial, um convidado especial da área de filosofia, é o professor Marcelo Fontes. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E pronto para a gente falar sobre a filosofia no centro do mundo, ou seja, no que diz respeito a todos nós? Vamos lá. Lucas, e aí? Primeiramente, Araújo, você ficou com saudade de mim? Eu falo com você todo dia, né? A gente é pai e filho, para quem não conhece. Estou falando aqui no ambiente do Estúdio 48. Também falamos sobre o podcast nesse período em que estivemos aí 15 dias de folga. Então foram 15 dias assim, sem gravações ao vivo, mas parece que foram mais, né? Parece que foram 2 meses, assim, parece que foram mais dias, né? Mas estou muito feliz aqui, está retornando. O tempo não existe, é Sim, mera invenção humana. Alguém escreveu. Borges escreveu isso. E também aqui agradecer ao Marcelo pela presença, professor Marcelo Fontes, agradecer aqui a toda a equipe do Estúdio 48 e desejar a todos aqui um feliz 2026, que seja um ano de muita paz, felicidade, alegria, e convidar vocês a seguirem as redes do Pense Comigo Podcast, no Instagram, no TikTok, YouTube do Estúdio 48, porque esse ano promete, esse ano vai ter muitas novidades aqui no Pense Comigo. Além do Pense Comigo Podcast, vai ter também o Pense Comigo na Rua, que vai ser um programa onde a gente vai na linha de frente da notícia, vai nos eventos. Esse programa Pense Comigo na Rua, esse quadro já começou o ano passado, onde a gente foi em vários eventos, então esse ano continua e vai ter muitas novidades. Então siga a gente aí nas nossas redes sociais e vamos aqui em mais um programa Pense Comigo Podcast. Vamos falar de filosofia, Araújo, que eu acho que eu faço todo dia, né? Porque eu reflito todo dia. E a reflexão faz parte da filosofia. Quando eu venho aqui para o estúdio, eu reflito. Quando eu vou para a padaria, eu reflito. Quando eu vou para o supermercado, eu reflito. Então, eu acho que eu faço filosofia todo dia, né? Uma das atividades, vamos dizer assim, naturais do ser humano é conversar consigo mesmo, né? Sim. Por isso, alguém identificou um eu interior para justificar essa conversa. Sim. Isso é muito bom também. Sim, então, quando a gente caminha, por exemplo, a gente conversa muito consigo mesmo. Sim. E se descobre, redescobre e tem ideias. Sim, e também no final do ano, quando eu não ganhei na Mega da Virada, eu refleti muito sobre isso também. É por isso que a gente está aqui também, porque a gente não ganhou na Mega da Virada. Acertei um número, 59. Eu também acertei um número só. Viu, Lucas? É o seguinte, eu também esqueci de me apresentar, olha. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada, e também anuncio uma novidade para este ano de 2026, que é a segunda edição deste livro, desse romance, O Ódio Solto no Pasto, com um novo projeto editorial, nova capa, nova editora, a editora Loja de Ideias, e vamos que vamos, iniciando esse programa pela leitura aqui do perfil do professor Marcelo Fontes. Ele tem 58 anos, natural de São Paulo, capital, onde foi criado no bairro Veleiros. Fica próximo a Interlagos. Sim. E de onde ainda lembra de seus passeios de bicicleta e aventuras soltando pipas. Que tempo bom, né? Sim, tempo muito bom. Também soltei pipas. De família religiosa, com pais, avós e bisavós presbiterianos, criou-se nesse meio através da música e doutrinas calvinistas. A primeira faculdade cursada foi a de jornalismo, herdada por motivos inacabada, por motivos financeiros e profissionais. Segue o que à época acreditou ser um chamado, cursando teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, sendo ordenado pastor presbiteriano. Realiza seu mestrado em teologia no Rio Grande do Sul, para onde foi após a ordenação. Retorna a São Paulo para estudar filosofia, deixando a atuação religiosa pouco depois.
Sua ênfase é, a princípio, a filosofia antiga. Ingressa no serviço público estadual como professor efetivo, onde continua em meio a poucas alegrias e muitas decepções. Atua também por alguns anos como professor da Uniso, a Universidade de Sorocaba. Continua estudando pedagogia, especialização no ensino de filosofia, psicanálise. Alegra-se com a escrita, primeiro na Folha de Votorantim e, desde 2020, no coletivo de blogueiros Terceira Margem. Encanta-se com a música, principalmente dos Beatles, a vida, a literatura, a filosofia, os lugares e Aline, seu grande amor com quem partilha a existência. Entre as várias coisas que me chamaram aqui a atenção no seu perfil, é quando você diz que ingressa no serviço público estadual como professor efetivo, onde continua em meio a poucas alegrias e muitas decepções. Então, quais são essas alegrias e decepções? A atividade docente hoje é uma atividade que é muito diferente daquilo que se imaginava e se praticava há não muito tempo atrás, né? Então, a ideia do que é ser professor, né, era uma ideia, e é ainda uma ideia muito romantizada, né? Uma ideia de alguém que é um detentor de conhecimento, que se preparou para isso e que vai à frente de uma turma, de um grupo de alunos interessados, então vai ali conversar com eles, vai ali apresentar para eles algum conteúdo ou com eles interagir em alguma prática ativa, mas as coisas estão bastante diferentes, então a gente, na verdade, acaba se decepcionando bastante pelo pouco, digamos assim, pelo pouco uso das nossas próprias capacidades, né, que hoje a atividade docente ela nos proporciona. Porque o professor hoje acaba muitas vezes trabalhando no modo automático, né? Ele tem um material para dar aula já previamente preparado, ele tem uma prova que vem para que ele aplique ou outros apliquem para ele, ele tem atividades que já vêm prontas para que ele entregue aos alunos, de maneira que a ação do professor acaba ficando muito limitada, né? E fora isso, a gente trabalha, né, com uma realidade hoje bastante diferenciada, né? Cada vez mais difícil você envolver o aluno em uma atividade de busca de conhecimento em meio às, enfim, imensas possibilidades que ele tem de buscar algum tipo de interesse fora daquilo. Então, se você pensar, né, há 50 anos atrás, o aluno ele não tinha um outro lugar de onde ele obtivesse qualquer tipo de informação. Ele obtinha informação na sua casa, ele obtinha informação ali na escola. E assim, hoje você tem que disputar espaço com o TikTok, você tem que disputar espaço com o Instagram, você tem que disputar espaço com pessoas que têm milhões de seguidores e que fazem afirmações totalmente desprovidas de qualquer caráter científico, mas que tem um peso muito grande para boa parte das pessoas, né? Então, tudo isso é bastante complicado e isso em conjunto, né? Essas coisas todas em conjunto e muito mais, vai trazendo uma certa decepção, né? Porque quem escolhe o caminho da docência, né, de dar aulas, de ser professor, ele tem muitas vezes uma ideia e a caminhada vai mostrando uma outra realidade. No meu caso, é isso. Eu acho que, ao menos que a pessoa não queira, entre aspas, se comprometer ou queira, como dizíamos há pouco, dourar a pílula, se você conversar com 10 professores hoje, os 10 estarão não muito felizes com a sua atuação. Isso para não falar na questão da própria valorização salarial, né?
da atuação nessa carreira, né? Que é comparado a outras muito limitado, né? O professor ele tem uma questão, né? Há toda uma ideia, né, em relação a ele que diz respeito a uma vocação, né? É uma coisa quase que religiosa, né? Interessante que não se fala tanto disso para outras profissões, talvez para a medicina. A pessoa tem vocação, né? Só que a vocação da medicina, digamos assim, ela é muito bem recompensada, né? Enquanto que a vocação do professor, ela acaba sendo colocada num patamar aí muito baixo em termos de salário e em termos de reconhecimento da sociedade, né? O professor hoje ele é visto de maneira extremamente negativa, né, por uma boa parte da sociedade. Ele é visto como alguém que influencia negativamente os alunos, que doutrina os alunos em relação a essa ou aquela ideia, né, que convence o aluno a ter esse ou aquele comportamento, inclusive sexual, como se o professor tivesse esse poder, né? É, então o professor acaba sendo aí, por uma boa parte da sociedade, muito mal visto, né? Visto aí muitas vezes como um vilão, como alguém perigoso, né? Projetos de lei são criados para controlar a sua atividade perigosíssima, né? Então todas essas coisas vão trazendo para nós, para mim em particular, né? Claro que só posso falar por mim, embora a gente conviva com dezenas e no decorrer da carreira com centenas de outros colegas que têm esse mesmo sentimento. Isso vai trazendo um certo cansaço, né? E uma certa decepção, não dá para negar. E nesse cenário você também, como você disse no seu perfil, identifica poucas alegrias. Quais são essas alegrias? Antes do professor continuar, o Pudim colocou na tela aqui uma mensagem de uma aluna do professor Marcelo, a Manu. Ela mandou mensagem aqui para nós. Boa tarde, meu nome é Saul. Uma honra rever o professor Marcelo, amigo desde os tempos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas mensagens. Tem mais mensagem aí, Pudim? Valeu, muito obrigado pelas mensagens, pessoal. Mandem mensagem no chat, faça perguntas para o Marcelo, para mim, para o Araújo. Ajuda a gente a engajar, curta, comenta, compartilha. Muito obrigado. Bom, sobre as alegrias, né? As alegrias se dão quando você efetivamente consegue, de alguma forma, ajudar e transformar a vida de alguém. O que, como eu disse, tem sido muito difícil por todas essas variáveis que surgem. Isso para não falar na dificuldade hoje de acessar os alunos da geração Z, né? Com um discurso que não seja muito rápido ou muito volátil. Mas quando você consegue, enfim, trazer o aluno para uma conversa realmente relevante, quando você consegue demonstrar para o aluno que é importante que ele tenha um projeto de vida, que é importante que ele ajuste a sua própria existência à busca de um significado, quando você demonstra por A mais B para o aluno que, apesar de todo o discurso que existe hoje, anti-acadêmico, anti-faculdade, né? Bobagem, né? Temos até políticos aí falando que diploma não serve para nada, que tudo isso é uma bobagem. Curiosamente, essas pessoas todas têm diploma, né? Então, quando você consegue mostrar para o aluno que isso é sim importante, que isso vai ser realmente relevante, não só para a vida profissional dele, mas também para a vida dele como ser humano, que ao se aprofundar em qualquer forma de conhecimento que seja, que ele escolha se aprofundar, ele vai se tornar uma pessoa melhor, ele vai se tornar um cidadão mais crítico. Quando você consegue realizar isso, e a gente consegue, com poucos, mas consegue, isso nos traz muitas alegrias. Marcelo, com relação a essa concorrência, não sei se já aconteceu com você, na minha época o celular não era como era hoje, né? Estava começando, estava surgindo, né? Daí o que o professor falava em sala de aula, estava falado. O professor era a autoridade, o que ele falava lá era o certo absoluto. Hoje tem esse questionamento. O professor fala uma coisa em sala de aula, daí o aluno fala, mas eu vi que isso no grupo do WhatsApp, na rede social, que é outra coisa, não é isso que você está falando. Já aconteceu um questionamento assim? Pouco, mas eventualmente acontece.
né? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né? A- Pensar aqui um pouco num pensador que também, curiosamente, é muito odiado, né? Que é o Paulo Freire, né? Como sempre odiado, sem que as pessoas que o odeiem tenham lido uma só palavra do que ele escreveu. Mas o Paulo Freire costumava dizer uma coisa muito interessante. Ele era alguém que pregava contra aquilo que ele chamava de educação bancária, que também é uma coisa da qual a gente quer fugir e busca fugir. O que é a educação bancária? A ideia simbólica e metafórica na qual o Paulo Freire pensava era naquela situação na qual o professor é o detentor do conhecimento e ele traz para o aluno o conhecimento como alguém que vai ao banco depositar dinheiro. São figuras de linguagem que hoje são meio complicadas, né? Porque são coisas que nós também não costumamos mais fazer muito, né? Eu mesmo não me lembro qual foi a última vez que eu fui depositar dinheiro em espécie no banco. Mas, enfim, antigamente era uma coisa que todos nós fazíamos. O Araújo, com certeza, fez muito isso, né? Não que ele tenha tanto dinheiro para depositar, mas, enfim, o pouco que nós temos aí, nas nossas profissões, a gente sempre fazia isso. Deposita aqui, deposita ali. Então, essa atitude mecânica, né, de depositar dinheiro, ele comparava a atitude do professor, que pura e simplesmente chega e fala: ó, você não sabe de nada, eu é que sei, eu vou então depositar sobre você aqui o meu conhecimento, né? Inclusive a palavra aluno, né, literalmente significa sem luz, né? Ou seja, aquela pessoa que não tem luz própria, não tem conhecimento próprio, ele é quase que um sujeito opaco, né? Dentro daquela ideia é, de que a gente nasce como uma folha em branco, né? É, como diziam os empiristas, né? É, filósofos que acreditavam que o conhecimento ele é construído a partir da experiência. Então, o Paulo Freire dizia: não, não pode ser assim, a gente tem que construir o conhecimento juntos, então eu preciso contar com a experiência do aluno, ele contribui também. Então, isso é interessante. Porém, o Paulo Freire pensava na ideia da experiência vivencial, existencial do aluno, né? Na ideia de que ele traga aí a sua contribuição de vida. Então, por exemplo, falava aqui que esses dias atrás, meses atrás, eu fui substituir um professor numa aula no 6º ano e comecei a falar ali da história de Sorocaba. E ali, falando da história de Sorocaba, eu comecei a falar do tropeirismo. O tropeirismo envolve, como todos, ou pelo menos a maior parte deve saber, aqui em Sorocaba, a venda de moares, de mulas, né? E aí, um dos aluninhos lá falou: professor, ali onde eu dou aula, bem próximo da zona rural, eu tenho uma mula lá em casa, e começou a falar da diferença entre mula e cavalo, né? Que, enfim, a mula é um híbrido, né? A partir da relação aí, né? Entre cavalo e jumento. Então, cavalo e burro, perdão. Então, veja, isso é o que o Paulo Freire queria. Experiência, falando de muares, falando de tropeiros, falando da história de Sorocaba. Eu tenho uma mula e realmente é um animal forte, é um animal que realmente tem uma resistência. Mas hoje o que nós temos, como você bem frisou, são pessoas que se idiotizam a partir da idiotização alheia. Então, é bem bacana a internet, ela é um universo fantástico, mas nós vemos muitas vezes pessoas em situações parecidas com essa que nós estamos aqui, falando sobre coisas que eles não têm qualquer capacidade para falar. E conforme essas pessoas têm milhares ou milhões de seguidores, isso tem uma influência imensa. Então, se eu tenho milhões de seguidores e eu digo que a Terra é plana, eu vou influenciar muita gente, né? Eu vou influenciar muita gente se eu digo que a história do Brasil, enfim, não é assim, é assado, porque, enfim, alguém falou sobre isso, mas quem é essa pessoa? É um historiador, ele pesquisou, ele foi a documentos, ele foi a fonte? Não, me disseram. Então, isso é muito complicado. Isso é perigoso, Né? que acaba criando Isso é muito um complicado, mundo paralelo. porque aí a gente não está falando da experiência do aluno que a gente quer que exista e participe do processo de ensino-aprendizagem, mas sim de coisas que ele ouviu e, infelizmente, foi levado a acreditar e acaba introjetando como verdade, né? Então,
professor não deve ser o dono da verdade, não deve ser o dono do conhecimento. Questionamentos são interessantes, porque a gente pode, enfim, trazer também, particularmente na área das ciências humanas, na área das ciências exatas é um pouco mais complicado, né? Tem como o professor falar, olha, vamos aqui apresentar para você como funciona a equação do segundo grau, não fala, não é desse jeito. É uma ciência exata, né? Agora, no caso das ciências humanas, existe a possibilidade do debate, existe a possibilidade do diálogo, né? E às vezes isso acontece de maneira interessante, é muito raro, mas acontece. Aí é bacana, aí é legal. Agora, realmente, quando vem esse tipo de coisa pasteurizada, eu ouvi que é diferente, tá, mas quem é essa pessoa de quem você ouviu? Porque existe aquele ditado antigo, né, que dizia, o Araújo deve se lembrar dele, papel aceita tudo, lembra, Araújo? Lembro. Hoje a gente tem que dizer diferente, né? Os bytes aceitam tudo, As né? telas. As telas sim. aceitam tudo. Você pode falar o que você quiser, né? Nós estamos aqui falando, podemos falar o que nós quisermos. Agora, nós não temos a influência de alguns, enfim, criadores de conteúdo aí que chegam aí com suas redes sociais e ferramentas a milhões, às vezes a dezenas de milhões de pessoas. Isso tem uma influência muito grande, né? E quando essa pessoa diz alguma coisa, ninguém vai perguntar, peraí, mas qual é a autoridade dele ou qual é a condição dele para fazer essa afirmação? Não, é fulano de tal, ele é muito popular, ele é muito influente. Se ele disse, deve ser verdade. Agora, quando a gente pensa em ensino, a gente pensa primeiramente naquelas disciplinas que são básicas, tradicionais, português, matemática, ciências, né? Geografia, e você vem com a filosofia, que tem desafios adicionais, porque vem com outras e propostas adicionais, né? De pensamento, de ideias, de questionamento, de fazer perguntas, embora as respostas nem sempre sejam possíveis. Eu gostaria que todo mundo tenha ideia do que seja filosofia, que tem a ver com o pensamento, com as ideias. Mas eu gostaria que você, para a nossa audiência, que é bastante diversificada, expusesse uma ideia do conceito do que é filosofia e para que ela serve nesse mundo multifacetado que nós vivemos e que você acaba de descrever. Então, é interessante, né? Porque para responder isso eu vou também me referir aqui ao universo que eu mais vivo hoje, que é o universo dos alunos, das aulas, né? A gente percebe a partir dos alunos, mas também a partir das pessoas com quem a gente conversa, que há uma ideia muito, como eu posso dizer, muito confusa do que seja a filosofia, né? E é interessante porque as pessoas, elas, se você conversar com boa parte das pessoas, elas afirmam ter interesse por filosofia. Elas afirmam que acham isso muito É interessante. fascinante, é fascinante. Porém, muitas vezes as pessoas têm uma ideia distorcida do que seja filosofia. Eu tinha um professor, né, no curso de filosofia, primeiro que eu fiz, né, que ele costumava dizer que algumas pessoas achavam que a filosofia é algo, enfim, ligado, sei lá, a algum estado de alteração da consciência, a alguma situação na qual eu fico, de alguma maneira, meio animado com algo, ou então algo transcendental, místico. Só que não, né? A filosofia, ela é um estudo rigoroso, ela é um estudo que requer dedicação, requer foco, né? A filosofia, basicamente, ela é a pergunta que não cessa, é a pergunta que não tem uma resposta definitiva jamais. A filosofia, a verdadeira filosofia, ao meu ver, ela é antidogmática, ou seja, eu não posso compreender, embora exista uma filosofia dogmática. A filosofia, ela é sempre antidogmática, sendo dogma uma verdade absoluta, inquestionável. Isso não pode haver. A filosofia, ela sempre vai perguntar, ela sempre vai receber
respostas que nunca poderão ser completamente definitivas. E é interessante também afirmar, Araújo, que filosofia é algo que não é único. Nós nos acostumamos com essa ideia de a filosofia. No entanto, não há a filosofia. Cada indivíduo ele faz as suas perguntas, cada indivíduo ele faz a sua busca, e o mais correto então seria falar das filosofias. Então, a filosofia ela é muito diferente da ciência, por exemplo. Eu não posso falar as físicas. Existe a física. A mesma física que se ensina aqui em Sorocaba, com as leis de Newton e etc., vai ser ensinada em Moçambique, vai ser ensinada na Austrália, vai ser ensinada em todo qualquer lugar, porque não há físicas diversas. A matemática, a mesma coisa. A equação do segundo grau que eu aprendo a operar aqui em Sorocaba vai ser ensinada também para os alunos da Inglaterra, para os alunos da Groenlândia, para os alunos do Chile. Agora, a filosofia é completamente diferente. As filosofias, quando você falou as filosofias, será que tem a ver com estudos assim propostos pelo pensamento sobre aspectos como o problema do ser, a ética, a fenomenologia? Não, sim, tem, nesse campo de variações? Tem, mas a grande questão é que, diferentemente da matemática, diferentemente da física, diferentemente da química, a filosofia, por não ser uma ciência, ela não tem uma única resposta. Então, por exemplo, o problema do ser. Não há uma única resposta na filosofia para isso. Platão disse uma coisa, enquanto Nietzsche disse outra. A ética de Aristóteles é sensivelmente diferente da ética de Kant. Então, as respostas filosóficas vão variar conforme o filósofo. E sobre o ser existem vários livros, né? Vários autores. A filosofia não tem uma verdade absoluta, cada um pensa, tem uma interpretação. Sim, os filósofos eles têm a sua filosofia. Então existe a filosofia de Platão, a filosofia de Agostinho, a filosofia de Kant, por aí vai. E alguém pode pensar, pô, mas então a filosofia é uma bagunça, então é o samba do crioulo doido, cada um fala o que quer, não é bem assim. A filosofia ela tem uma multiplicidade, essa multiplicidade ela dialoga. A filosofia tem uma história, né, que começa lá aproximadamente em 600 a.C., com os chamados filósofos pré-socráticos, e vem até hoje. A filosofia também, alguns hoje entendem como uma manifestação que vai além aí do universo grego, então fala-se em filosofia africana, fala-se em filosofia oriental, fala-se até em filosofia brasileira, indígena, enfim. Mas não há, então, uma resposta única. Se você perguntar o que a filosofia diz sobre a ética, não tenho como falar isso. A filosofia não tem uma resposta única. Eu, no Coletivo Terceira Margem, já escrevi sobre a ética de Sócrates, já escrevi sobre a ética de Aristóteles, escrevi sobre a ética de Kant, escrevi sobre a ética dos estoicos, que são filósofos que viveram aí num período em que a cultura grega era muito valorizada por influência de Alexandre Grande, Alexandre Magno, e cada um deles tem uma resposta para o que é a ética. Não há essa é a resposta da filosofia sobre o comportamento humano, sobre a ética. Não há. Eu tenho a resposta de Sócrates, eu tenho a resposta de Aristóteles, tenho a resposta de Kant. Em algum ponto elas talvez tenham algum denominador comum, mas há mais diferenças do que semelhanças. E essas diferenças vão dialogar entre si. É disso que eu estou falando. Usei aqui o exemplo da ética, mas poderia usar o exemplo de outras áreas da filosofia, que fala sobre o ser, que fala sobre a estética. Então, eu tenho respostas diferentes, baseadas em pensadores diferentes. Então, essa é a complexidade da filosofia. Ela pergunta, ela sempre pergunta, ela questiona, ela duvida. Enfim, eu acho que uma fala que é atribuída a muita gente, mas mais popularmente ao filósofo Bertrand Russell, talvez ajude um pouco quando ele diz que os idiotas estão cheios de certezas e os sábios estão cheios de dúvidas. Então, o filósofo é aquele indivíduo que duvida, que questiona, não por uma mania, não por um cacuete, não por chatice ou por alguma implicância com o usual, mas porque ele tem necessidade disso.
Essa sua fala me fez recordar duas obras fundamentais, Ser e Tempo, do Heidegger, e O Ser e o Nada, do Sartre. Por falar lá nisso, quais são, ou o autor, o filósofo, entre tantos filósofos geniais da história da filosofia, sempre tem aquele filósofo com quem você tem mais, vamos dizer, gosta mais, né? Tem mais, recebe mais influência dele. Qual que é o seu filósofo, vamos dizer, favorito nesse sentido? Então, essa é uma questão complexa, né? Mas como eu já disse, vou falar para você daqueles filósofos que mais influenciam a minha vida, porque a filosofia, apesar de ser uma área de estudo que exige foco, que exige uma sistemática de estudo, ela é e pode ser, e muitos defendem que ela de fato seja um estilo de vida, né? E nesse sentido, os filósofos que mais me influenciam são dois. Primeiramente, o Nietzsche, né? Porque ele é alguém que faz todo um questionamento em relação ao bem e ao mal, faz todo um questionamento em relação à própria maneira como o ser humano encara a realidade que não era usual, né? A influência de Nietzsche ela é absurda até hoje em variados campos do conhecimento humano. Então a leitura de Nietzsche me influenciou muito, influenciou pessoalmente, né, em determinados questionamentos, né. Nietzsche é um filósofo para muitos maldito, né? Alguns atribuem a ele certas características até demoníacas, né? Porque ele teria dito que Deus está morto. As pessoas não conseguem ir ao fundo do que ele quis dizer com isso, mas o fato é que o questionamento que Nietzsche lança em relação à própria religiosidade, ele que era um homem religioso, filho de pessoas religiosas, é muito interessante. E, de fato, isso mexeu muito comigo, até hoje mexe. E outro filósofo que me influencia muito, tanto quanto, talvez até mais do que Nietzsche, é o nosso amigo já citado por você aí, o Jean-Paul Sartre, com o seu existencialismo, né? O Sartre não inventou o existencialismo, ele tem um existencialismo peculiar que ele constrói a partir da influência de Heidegger, também citado por você, e da influência de um filósofo que poucos conhecem fora do âmbito religioso hoje, que é o dinamarquês Søren Kierkegaard, que foi a primeira pessoa a trabalhar as ideias daquilo que seria depois considerado o existencialismo, que é a ideia de que primeiro eu existo e depois eu faço escolhas, essas escolhas é que influenciam a minha existência, eu crio a minha existência. Então, as falas de Sartre, elas influenciaram muito a minha vida, a ideia da responsabilidade que ele atribui para nós em relação às nossas escolhas, isso é algo muito forte, né? E, na verdade, a leitura de Sartre, ele é interessante por isso, ela é acessível, né? Porque nem todo filósofo é acessível. Mas o Sartre, ele, além de ter escrito obras como O Ser e o Nada, mencionados por você, ele escreveu peças teatrais, ele escreveu romances, ele escreveu pequenos ensaios, nos quais e nas quais a filosofia existencialista dele fica bem mais clara. Então dá para chegar até Sartre de variadas formas. Eu particularmente recomendo um pequeno estudinho dele que é baseado numa conferência, né, que chama-se O Existencialismo é um Humanismo. Se digitar no Google aí você acha esse texto de graça para baixar, que é um pequeno texto aí de umas 12 páginas, no qual ele resume as ideias do existencialismo, né? De fato, se alguém for querer começar a ler Sartre a partir do Ser e o Nada, certamente vai desistir, porque é uma obra muito densa, uma obra muito profunda, uma obra muito vasta, né? Mas ele faz questão, isso é uma coisa que me chama a atenção em Sartre também, eu escrevi sobre isso, quando escrevi um artigo sobre ele no Terceira Margem, ele faz questão de ser acessível, isso é uma coisa também que me chama a atenção em Sartre. Sartre diz, olha, eu sou um acadêmico, eu tenho aqui obras como Ser e o Nada e outras mais de profundidade, que são para serem lidas por filósofos tecnicamente falando, mas eu tenho também obras nas quais qualquer pessoa, mesmo aquele que nunca se deparou com o estudo da filosofia, pode acessar essa ideia, porque ele julgava que o existencialismo é algo muito importante. Então isso me pega também, a ideia de um filósofo que
quer ser compreendido, que faz questão de ser compreendido. Isso para mim é muito valoroso. Por isso, então, eu poderia responder que os dois filósofos que eu mais aprecio, que mais influenciam, são o Friedrich Nietzsche e são o Jean-Paul Sartre. E Lucas, temos tem mais mais uma mensagens mensagem? aqui. O Saul, que poderia ser o nome do filósofo, né? Saul, mandou aqui, ó, Freire dizia do papel pedagógico do professor, remetendo à ideia do escravo na cultura grega em conduzir a criança ao mestre. E o Saul também fez uma pergunta, professor, tem como colocar na tela, Pudim? Professor, por que a filosofia grega ganhou uma certa hegemonia no mundo acadêmico ocidental? Bom, vou mandar um abraço aqui para o Saul. O Saul é um velho amigo, nós convivemos aí por alguns anos, quando moramos no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, né? Depois nos separamos. Saul hoje mora no estado do Espírito Santo, e a gente mantém contato eventualmente. Mas respondendo ao Saul, e acho que talvez essa resposta pode também ser uma pergunta que muitos fazem, isso aconteceu principalmente por causa de Alexandre o Grande, né? Principalmente porque o Alexandre o Grande ele quis, nas suas conquistas, levar a cultura grega para os lugares em que ele conquistava. Alexandre o Grande, só rapidamente relembrando, foi um dos maiores conquistadores que o mundo já conheceu. Ele conquistou em poucos anos, né, através aí da sua liderança no Império Macedônio, todo mundo conhecido da época, né? E ele entendeu que, número um, ele tinha que respeitar a cultura e as religiões dos povos que ele conquistava. Então ele não proibia nenhum povo de exercer a sua religiosidade, de exercer, enfim, as suas crenças, os seus atos culturais. Porém, ele levava com muita ênfase a cultura grega às populações, aos povos que ele conquistava. E ele fazia isso certamente por influência pessoal, né? Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, né? Aristóteles foi o seu professor, claro, dentro de um sistema completamente diferente, né? O pai de Alexandre já era um homem importante, influente, um rei. Ele trouxe o Aristóteles para morar na casa dele, no palácio, né? Onde ele deu aulas ali para o Alexandre por algum tempo. E o Alexandre, ele quer levar a cultura grega, e com a cultura vai uma série de coisas, vai o teatro, vai as práticas olímpicas e vai a filosofia. Então, essa influência foi muito decisiva, durou algumas décadas, e até hoje a compreensão do mundo acadêmico, como falávamos aqui, é que a filosofia é aquela que surge a partir dos gregos. Isso hoje tem sido eventualmente questionado, mas e a filosofia na China, e a filosofia em outros países, e a filosofia africana, mas essa é uma questão interessante, porque sem querer retirar a importância que esses pensamentos têm, eu falava aqui antes com o Araújo que eu considero que alguns livros contidos na Bíblia, particularmente na Bíblia hebraica, elas poderiam perfeitamente ser encaradas como filosofias, particularmente o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, mas a filosofia, da maneira como ela se torna conhecida no mundo ocidental, é a filosofia grega. Então, esses outros pensamentos que são importantes, que são influentes, nós temos o pensamento chinês a partir de Confúcio, nós temos o pensamento africano a partir de uma série de compreensões bastante antigas dali. Elas são pensamentos importantes, mas eu tenho uma certa dificuldade em chamá-los de filosofia, porque nós temos toda uma história, essa é a grande questão, né? Nós temos toda uma história que compreende como filosofia aquele tipo de questionamento, aquele tipo de estrutura de questionamentos que surge com os pré-socráticos e que vem perpassando aí até a contemporaneidade.
Então, a resposta à pergunta do Saul é: isso acontece por influência principalmente de Alexandre o Grande, que levou isso aos povos que ele conquistou, e isso ficou marcado, isso ficou com os romanos também, né? Os romanos, eles conquistaram a Grécia, mas a Grécia os conquistou culturalmente, embora eles tenham conquistado a Grécia militarmente, pela força, a cultura grega ela se imiscuiu de tal forma no meio romano que os romanos criaram nomes para os deuses gregos, né? E a partir deles construíram também toda uma mitologia que nada mais é do que a imitação da grega, e a filosofia grega acaba influenciando também os romanos. Então, falei aqui do estoicismo, né? O estoicismo foi esse movimento, um movimento no qual algumas escolas filosóficas, né, como os epicuristas, como os estoicos, principalmente, mas também os céticos, eles influenciaram todo mundo conhecido, porque o Império Romano deu continuidade a essa coisa que o Alexandre fez de conquistar o mundo. Então, aquilo que o Alexandre começou, os romanos continuaram e, de certa maneira, a filosofia estava ali, em meio a tudo isso. E isso, então, resultou naquilo que nós temos hoje. Alguém poderia dizer, mas então nós temos hoje a filosofia a partir daquilo que surgiu na Grécia por conta de uma imposição, por conta de talvez uma certa construção estrutural disso. Sim, não podemos negar. Mas o fato é que foi assim. O fato é que quase 3.000 anos de história foram construídos assim. Isso não pode ser apagado de repente. Vamos esquecer isso aí agora e criar outra coisa. Não dá. Nós temos quase 3.000 anos de compreensão de que isso é filosofia. Então eu devo respeitar outros pensamentos, o africano, o chinês, o egípcio, o muçulmano. Sim. Os muçulmanos tiveram... Aliás, os muçulmanos tiveram um papel muito importante na própria filosofia, né? Se hoje nós conhecemos particularmente Aristóteles, nós devemos isso muito a certos filósofos árabes, né? Muçulmanos. Mas, enfim, essa já é uma outra questão. Então é isso que eu compreendo particularmente. Talvez outros tenham outra compreensão, mas aí é aquilo que eu falei sobre a multiplicidade da filosofia. Impressionante, né? Como a filosofia dialoga com outras disciplinas do conhecimento humano. Exatamente. Né? A própria história, né? Dialoga com a história, com as artes. No campo da literatura, por exemplo, existem até escritores filósofos, como o próprio Sartre. Os romances, os livros de ficção dele também refletem a filosofia dele. O gigante da literatura russa, Dostoiévski, os personagens dele são personagens filosóficos. O mais corajoso Albert Sartre, Camus. Né? No mesmo do Brasil, Machado de Assis. Exatamente. Cecília Meirelles. Nós temos todo um grupo muito grande de pessoas que tem, com certeza, uma influência filosófica muito grande. Grande Sertão Veredas carregado de filosofia, né? Aí que tem vários conceitos que assim, até se popularizaram. Você citou uma coisa aí que é muito interessante, que particularmente é uma maneira pela qual eu vejo a filosofia também. Você falou, impressionante como a filosofia dialoga com várias outras formas e áreas de conhecimento, e tanto isso é verdade, como eu vou além. Eu acho que não é possível a filosofia sem esse diálogo. A filosofia pura, ela, ao meu ver particularmente, ela seria muito estéril. A filosofia, apenas pela filosofia, que seria talvez a metafísica, né, o estudo do ser, ela não deixa de ser interessante, mas há muitos que concordam comigo nesse sentido, seria muito estéril. Então a filosofia, no seu diálogo com a literatura, no seu diálogo com a história, no seu diálogo mais recente com a psicologia, com a psicanálise, no seu diálogo com a literatura, enfim, e até mesmo no seu diálogo, para muitos pode parecer estranho, com a matemática, né, no seu diálogo com a ciência, ela se torna realmente muito relevante e muito importante. Particularmente eu entendo que sem isso ela não é tão relevante. Eu queria agradecer ao Saul pelas mensagens. Eu imagino também o Alexandre o Grande, que ele morreu muito cedo, né? Acho que com 32 anos.
Se ele tivesse vivido mais, eu fico imaginando como seria a história do mundo. Talvez teria sido totalmente diferente, talvez não tivesse existido o Império Romano, porque ele provavelmente ia conquistar mais terras, né? É uma questão complexa, né? E toda vez que a gente faz suposições, hipóteses, a gente cai num terreno muito. Você, né? A gente cai num terreno muito arenoso, né? Incerto. É difícil saber. É difícil saber. As pessoas morriam cedo realmente no passado, até não muito considerável, né? No Brasil mesmo nós tínhamos a expectativa de vida aí até a década de 40 e não chegava a 50 anos de idade. Hoje estamos chegando aí a quase 80, né? Então, no passado as pessoas morriam cedo realmente, né? Esse filósofo que eu estou estudando agora, o dinamarquês, o Dostoiévski, ele viveu no século XIX, morreu com pouco mais de 30 anos também. Então, lamentavelmente, muitas pessoas, Mozart também, né? Nós tivemos muitos gênios, tanto na área das artes, quanto na área das ciências, da A filosofia, música. Sim. que Tem viveram os muito mortos aos pouco. 27 anos, por exemplo. Então, Muitos gênios morreram muito cedo, né? difícil saber, né, o que teria acontecido se o Alexandre tivesse durado mais, né? Talvez ele conquistasse mais terras, talvez ele, enfim, perdesse a mão do seu próprio reinado, não dá para saber. Sim. Lembrar E de ele uma foi coisa, você escreve sobre filosofia e tem um canal onde as pessoas, os interessados em filosofia, em conhecer mais você, também podem acessar textos e ler o que você escreve sobre filosofia. Exatamente. coletivo de blogs Terceira o- Margem. Inclusive, o Pudim vai Exatamente. colocar aqui para a gente fazer divulgação. Nós, Vai colocar na TV aqui. nós escrevemos, né? O Araújo também faz parte dessa greia aí, dessa turma, né? De blogueiros, né? E cada um ali escreve sobre um tema, sobre um assunto, né? O Araújo mais na literatura, mais na crônica, e eu na filosofia, né? Então, já desde 2020 eu escrevo ali o Terceira Margem, eu acabei adotando ali o estilo de escrever sobre filósofos, embora às vezes eu faça algumas coisas um pouco diferentes, relacione uma obra cinematográfica a um pensador. Eu fiz isso algumas vezes, fiz isso com O Nome da Rosa, quando essa obra, né, que é do Humberto Eco originalmente, foi transformada em minissérie, né, porque primeiramente ela foi transformada em filme, e quando virou minissérie eu escrevi um artigo falando sobre a filosofia por trás dessa obra, e há muita filosofia ali, né? Tem até um filósofo que aparece ali e que faz referência a um filósofo do período medieval. E recentemente eu escrevi também um artigo, quando saiu o filme Oppenheimer, né, falando sobre filosofia da ciência, sobre a responsabilidade ética da ciência. Mas geralmente, fora algumas situações, eu escrevo sobre filósofos. O meu último artigo foi sobre o filósofo Rousseau, e está lá no Terceira Margem, né? As pessoas podem encontrar, o www.terceiramargem.org. Aí você vai encontrar lá vários blogueiros, inclusive o Araújo e eu, né? E aí você pode encontrar lá o nosso blog. O meu Como blog, é o nome do seu blog o mesmo? meu blog, ele chama-se Em Toda e Nenhuma Parte, que é uma frase que foi... na verdade não é uma frase, né? Está dentro de um texto maior, atribuído a um filósofo francês chamado Maurice Merleau-Ponty. Ele era contemporâneo de Sartre, e ele dizia isso em relação à filosofia, que a filosofia está em toda e em nenhuma parte. É fascinante, né? Ou seja, a filosofia ela está em toda parte, ou seja, aquilo que nós falamos na sua relação com as variadas outras formas de conhecimento, mas ao mesmo tempo também ela não está em nenhuma parte, porque ela tem a sua particularidade. Então ela colabora, ela se relaciona, mas ela não se funde com o cinema, com a literatura, com a matemática, enfim, com as ciências, com a história. Ela está em toda e em nenhuma parte. Esse é o nome do meu blog, Em Toda e em Nenhuma Parte. E o blog Isso começou em que ano mesmo? 2020. 2020. O meu Dele, blog começou em 2020, mas o Terceira Margem começou antes. Né? 18 ou 19.
começou ali com o José Carlos Finez, Luiz Sim. Pierotti e outros autores, Sim. entre jornalistas, pessoal de Paulo publicidade, o ator Paulo Betti Eu tenho, Beleza, então vai tendo uma ampla e outros divulgação. amigos É e muito amigas. importante essa reunião de escritores, né? eu tenho muito, Advogado, advogada. tenho muito orgulho em fazer parte desse coletivo de blogueiros, né? Porque são pessoas que ali escrevem sobre temas variados e a gente acaba também tendo uma relação, tanto virtual quanto pessoal, bem interessante. É curioso, né? Porque boa parte das pessoas que estão ali hoje no Terceira Margem, é, elas vêm do meio jornalístico, né? E eu também já estive nesse meio há muito tempo atrás. Não sei se o Araújo vai se lembrar, mas a primeira vez que eu o conheci, eu trabalhava no Cruzeiro do Sul. Eu era revisor, o Araújo já era repórter, né? E lá também eu conheci o Finez, José Carlos Finez. Lá também eu conheci o Geraldo Bonadil, e tantos outros, né? O Davi, né? Me lembro dessas pessoas. Eu era muito jovem, essas pessoas. Davi Diamates. Davi E Diamates, agora está que agora com a está, gente também está na antena. conosco também no Sim. coletivo. O Davi que já veio aqui também. Com textos O muito Finez já veio interessantes. Então é interessante, né? Val Rocha. Val Rocha, Também. me lembro dele também. Uma dúvida, quem não está escrevendo blog ainda, como que faz para entrar? Desculpe, não entendi. Quem não está escrevendo blog, assim, quer escrever, assim, quem não faz parte ainda do coletivo e quiser entrar, como que faz? Ele Só é en- convidado. Ele é Ainda é convidado só entrar também. em contato com o Finez, né? Daí ele pode ter acesso. E também passa mostrado a proposta ao conjunto do pessoal que participa do Terceira Margem, né? Então, Sim. geralmente é pessoa que se destaca aí em áreas geralmente culturais, né? E acaba sendo convidado. Mas todo mundo conversa sobre a pessoa. Então, o Terceira Margem tem se destacado aí nesses 6, quase 7 anos de É um existência, patrimônio né? cultural Sim. brasileiro, tem repercussão de muito alcance já. Sim, e assim, é um blog, é um coletivo de blogueiros onde ninguém ganha nada para escrever, né? Onde não há, por hora, nenhuma propaganda, nós não vendemos nada ali, né? Eventualmente, cada um fala da sua obra, o Araújo já escreveu sobre suas obras, o Pierotti também, outros que têm obras, livros, mas, enfim, nós, fora isso, estamos ali puramente pelo desejo de divulgar conhecimento, divulgar cultura, né? Então, vale a pena você conhecer, não sei se foi possível colocar aí o endereço dele O Pudim colocou o endereço aqui na tela. Na tela, terceiramargem.org, pessoal. Terceiramargem.org. @terceiramargem.org. É fácil de encontrar. Viu? É o seguinte também. A filosofia, ela, pelo que você descreveu, as várias descrições que você colocou, ela é desafiadora. Ela é um desafio em si mesma. E o mundo que a gente vive hoje também é um grande desafio. Está cada vez mais complexo e perigoso também, como vimos agora nesse fim de semana, com uma ação do Império do Norte contra a Venezuela, isso levando muito suspense e medo ao mundo inteiro. A filosofia, ela propõe perguntas, gera ideias, mas ela não melhora o ser humano, não melhora o homem. Ela também é ineficaz nesse sentido ou ela não é para isso, para melhorar o ser humano? Então, isso é uma questão que o ser humano está cada vez pior. Pode ter mais de uma resposta, né? Primeiramente, é interessante observar que a filosofia... Ser humano como poder, deixa eu me corrigir. Sim. A filosofia ela não é uma terapia, né? Embora nós temos... Estou falando aqui a minha compreensão, né? Alguém pode ter uma outra compreensão, mas a minha compreensão é que a filosofia não é uma terapia. Há pessoas que assim veem, mas eu discordo veementemente. A filosofia não é uma terapia, a filosofia não busca trazer conforto
A filosofia ela não busca trazer, enfim, algum tipo de amortecimento da consciência. Pelo contrário, a filosofia ela traz problema. Aliás, o termo utilizado na filosofia quando eu vou questionar algo é problematizar. Só que o problema na filosofia é visto como algo não negativo, como no senso comum diário a gente costuma dizer, deu problema, é um problema. Problema é um desafio. Só que esse desafio nem sempre vai ser resolvido pela filosofia da maneira como nós queremos. A filosofia pode, muitas vezes, e frequentemente ela o faz, trazer respostas que não vão lhe agradar, trazer soluções ou apresentar outros questionamentos nos quais você não havia pensado, que poderão trazer para você sofrimento, que poderão trazer para você angústia, que poderão trazer para você incômodo. Então, a filosofia ela tem essa característica que muitas pessoas imaginam diferente. Então, a filosofia não é autoajuda, a filosofia ela não é terapia, a filosofia ela é problematizadora. Agora, existe alguns estudiosos, particularmente da filosofia antiga, né, e eu cito aqui um estudioso francês chamado Pierre Hadot, que compreendia que a filosofia antiga, em particular, era vista como um estilo de vida. Então, nesse sentido, talvez eu possa compreendê-la como algo que me orienta. Então, particularmente, se eu pegar alguns filósofos como Epicuro, né, como os filósofos estoicos, eles realmente tinham uma ideia de defender um determinado estilo de vida. Então, Epicuro, por exemplo, ele construiu um jardim, né, no qual ele vivia. Era uma casa, enfim, numa região rural, né, próxima de Atenas, onde ele vivia com seus discípulos. E essa vivência era uma vivência incomum. Então, os preceitos dos estoicos, também dos epicuristas, e mesmo dos céticos também, é outro grupo que faz parte aí desse grande grupo dos, assim, chamados filósofos influenciados aí pela difusão da cultura grega, os helenistas, né, filosofia helenista, eles viam realmente a filosofia como um estilo de vida, e eles, de certa maneira, preconizavam isso. Inclusive os estoicos, eles têm sido muito retomados hoje, só que muitas vezes retomados de maneira simplista, retomados de maneira superficial, né, para produzir a partir de algumas falas ali deles algum tipo de ajuda imediata às pessoas. Não era assim que eles viam, eles não viam o seu conhecimento como algo imediatamente curativo, mas a compreensão era que se alguma coisa fosse praticada continuamente, como por exemplo, citar aqui o caso dos céticos, o cético entendia que eu devo abandonar toda e qualquer expectativa de que haja uma verdade absoluta e que isso vai me trazer tranquilidade. É o contrário do que as pessoas costumam imaginar. As pessoas dizem, eu preciso acreditar, crer numa verdade absoluta, porque isso vai me tranquilizar. Na verdade, não, diziam os céticos, porque se isso for levado adiante, eu sempre vou me deparar com alguém que crê de outra maneira. E cada vez que isso acontecer, haverá um embate. E eu vou ter que continuamente estar defendendo a verdade na qual eu acredito. Quando eu abandono a possibilidade de entender que há uma verdade única, absoluta, eu tenho tranquilidade. E essa tranquilidade, né, aquilo que era chamado pelos céticos de ataraxia, ela me traz paz, porque eu vou acreditar então que não existe tal coisa, uma verdade absoluta. Então os céticos eram antidogmáticos e faziam desse antidogmatismo um estilo de vida. Só que isso não era uma coisa imediata, não era uma receita de bolo que eu praticava num instante, era todo um estilo de vida que era construído a partir disso. Toda uma série de conjunto de ações e atitudes que eram realizadas levando em conta essa compreensão de que eu não devo entender que há uma verdade, mas eu devo sempre, e aí vem a palavra cético, né, que vem de skepsis, pesquisa. O cético, ele continua pesquisando, ele continua perguntando, ele nunca para, perdão.
Ele nunca diz, não, tá bom, aqui bastou. Não, nunca vai bastar. Eu sempre vou precisar continuar a minha busca. Isso é um estilo de vida. Professor Marcelo Fontes, então, eu costumo dizer que o tempo não existe, é mera invenção humana, mas ele existe sim. Existe. Nossa, mas já passou o tempo, já? Já passou. Não, Nossa, nós chegamos ao nosso limite, infelizmente. Eu tenho dito para os convidados que vêm aqui, assim, o tempo de 1 hora não é possível a gente dizer tudo, mas claro. isso pode ser complementado numa outra volta aqui, Sim. numa outra vez. Isso tem acontecido, tá? Na segunda temporada. E essa é uma opção muito boa. Então, eu gostaria que você, por favor, se despedisse, fizesse a sua palavra de despedida, olhando para essa câmera aqui. Ó, se quiser aproveitar, divulgar suas redes sociais divulgar também. Suas redes, para quem quiser se comunicar com você. Se tiver um site, algum blog, YouTube. Não, eu quero primeiramente agradecer, né, o pessoal aqui do podcast Pense Comigo pelo convite, né? Foi com grande alegria que eu recebi, aceitei prontamente estar aqui conversando com vocês. Gostei muito, estou aberto aí a qualquer outro convite dentro das possibilidades de tempo que a gente tem, né? Porque e de férias, né? Geralmente professor eu consigo trazer aqui só nas férias de fim de ano e meio de ano. E quero convidar as pessoas a conhecerem aí o meu blog, que é o blog que está lá no blog maior, né, que é o coletivo Terceira Margem, né? Então, lá em terceiramargem.org, www.terceiramargem.org, você vai procurar lá o meu blog, tem lá minha foto, né? Eu sou uma figura que acho que não é tão difícil de gravar a fuça, né? E tem lá o nome do blog em toda e nenhuma parte, onde eu produzo menos do que eu gostaria, artigos nos quais eu procuro falar de filosofia da maneira mais simples possível. Eu procuro ser honesto, né? Porque a filosofia ela tem um limite, não dá para, enfim, produzir filosofia de maneira tão simples, tão simplória, porque aí você vai transformá-la em outra coisa. Então, desconfie de obras como Platão em 5 minutos ou algo assim, porque isso realmente não vai acrescentar muita coisa a você. Nesses textos eu procuro de maneira mais simples apresentar filósofos, apresentar ideias, correlacionar a filosofia principalmente com o cinema ou com as artes. Então dê uma olhada lá. A filosofia, como eu falei, ela não é uma terapia, ela não é algo que vai curá-lo, mas se você quer realmente saber o que é filosofia, pretensões à parte, eu acho que eu colaboro um pouco com isso ali no blog e você pode talvez matar a sua curiosidade de conhecer essa forma de pensamento que já existe há quase 3 milênios na história da humanidade. Lucas, e você? Sua despedida. Bom, eu queria agradecer ao Marcelo Fontes pela presença, agradecer a toda a equipe aqui do Estúdio 48 e também agradecer a sua audiência. Siga nossas redes sociais, Instagram, TikTok, do Pense Comigo, siga o YouTube do Estúdio 48, se inscreva, Instagram. E lembrar também que esse ano 2026 teremos muitas novidades aqui no Pense Comigo, muitas novidades no Estúdio 48. E obrigado pela sua audiência também. Convidar você a seguir minhas redes sociais. Instagram é Lucas Lorde e no TikTok e YouTube é O Sofredor. É um canal que eu falo de futebol e Corinthians. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e até o próximo programa Pense Comigo Podcast. E eu começo a minha despedida aqui também falando das minhas redes sociais, @escritor Araújo no Instagram e @escritor... Não, eu errei, Lucas. Não, o seu Instagram é escritor _ Carlos Araújo e o seu YouTube é escritor Araújo. Exatamente. Escritor Araújo. O TikTok também é escritor Araújo. É devido ao ano novo, viu? E eu agradeço mais uma vez a sua atenção e espero que você esteja nos acompanhando aqui semana que vem com mais uma entrevista muito legal e de aprendizado e de grande interesse para todos nós. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Obrigado. Feliz 2026.